O pai, um assunto tão polêmico muitas vezes, né? O pai, ou ele é amado ou ele é odiado, né? Às vezes as pessoas ou amam ou odeiam, né? Então a gente vai falar sobre essa figura do pai. Sem pai, sem vida. Por que usamos essa frase? Porque só há vida a partir da concepção que é feita pelo espermatozoide do pai. Sem esta figura, sem este homem para nos dar a vida, a mulher não fecunda, logo ela menstrua e a vida não se faz. Então, o pai, ele é essa figura, está nesse lugar de nos dar a vida. Às vezes a gente atribui todo o mérito somente à mãe, mas sem o pai, a vida não aconteceria. Esse milagre da vida só é feito através da concepção. E precisa do pai, sim. Não tem outra forma de vir ao mundo, senão por um pai e por uma mãe. E quando a gente vai falar do pai, a gente também tem que considerar algumas coisas. O pai, antes de ser pai, também é filho. O pai, antes de ser pai, muitas vezes está ainda no mundo, né? Ele ainda não veio para esse âmbito familiar, porque muitas vezes ele também não recebeu isso dos seus pais. Em outros momentos, ele ainda está na figura filho e não consegue dar, ele só consegue passar a vida adiante, mas não consegue dar a função pai para os seus filhos. Então, o pai, às vezes, o melhor que ele fez foi só nos fazer, foi só nos dar a oportunidade de vida. Às vezes, esse foi o melhor que ele pôde, porque talvez a presença dele, talvez estar, fosse pior. Geraria mais conflito, mais briga, mais dificuldades. Então, o melhor que às vezes o pai tem é nos dar a vida. Mas o pai cumpre, além disso, uma função importantíssima. Quando a gente é concebido, nós recebemos dois fluxos de vida, o feminino e o masculino, o do homem e da mulher. Esse fluxo nos vem em abundância. Mas num dado momento da vida, a gente começa a reivindicar. O que é isso? A gente começa a reclamar, a gente começa a julgar, a gente começa a colocar o pai e a mãe em patamares diferentes, em classificar quem é mais importante, quem fez mais, quem fez menos, quem deu mais, quem deu menos. E neste lugar, nós às vezes diminuímos a importância desse pai. E aí, neste lugar, a gente vai fechando a torneirinha desse fluxo e em vez dela vir em abundância, ela começa a pingar. E a gente começa a ter conflitos, tanto nas nossas relações amorosas, nos nossos relacionamentos, muitas vezes ir ao mundo. O pai tem a função de levar o filho ao mundo, esta é a função dele. Muitas vezes o máximo que ele conseguiu dar foi a vida, mas a função não deixa de ser cumprida, porque ele veio ao mundo e assim ele pode entregar ao mundo aquilo que recebeu, que é vida, que é abundante. O que a gente julga é o comportamento, né? Então, o comportamento do pai, que antes de pai é um menino, é um filho, é um garoto, muitas vezes ainda, né? Ainda não está numa postura adulta e não consegue cumprir esta função de comportamento de pai, mas ele consegue dar a vida e passar ela adiante. E com isso nós também conseguimos passar a vida adiante e essa força de dar a vida adiante vem desse pai. Então, o pai, ele tem a função de nos encaminhar para a vida. Através deles, nós escolhemos nossos relacionamentos. Através desse olhar para o pai, a gente também escolhe a nossa profissão. Então, o pai leva a gente ao fazer, leva para esse polo do masculino, de fazer, de ter ação. O pai é o banho gelado, o pai é aquele chá gelado, é aquela bebida gelada. O pai é aquele banho que a gente fala, eu vou tomar um banho para ir para a vida, né? É aquele café amargo, é tudo aquilo que nos impulsiona para a vida. Ele tem esse espírito, essa essência de expulsão, né? De nos levar para fora de casa, nos levar para fora, né? E ir para o mundo e trazer desse mundo aquilo que a gente foi buscar, né? Que às vezes é o prover, às vezes é o trabalho, às vezes são as atividades. Excesso de pai, desse masculino, também nos leva a um desequilíbrio, né? Vamos dizer assim.
é quando a gente recebe muito do nosso pai e a gente não consegue mais largar esse pai. Então a gente não consegue se relacionar com o outro porque a gente espelha muito no que recebeu desse pai. Então tudo que eu recebo desse pai em excesso, eu vou cobrar em excesso também no mundo. Quero que seja melhor, igual, né? E a gente fica nesse lugar de estar sempre ali aliado ao pai, principalmente as mulheres. O homem, em contrapartida, quando está bem associado a esse pai, ele tem essa força de prover, de trabalhar, de trazer uma nutrição, um alimento, né? E muitas vezes, é graças ao pai que a gente teve, é que a gente tem a capacidade de fazer diferente. Se nosso pai tivesse nos entregue outra forma, né, de função, tivesse outro comportamento, nós não seríamos as pessoas que somos. Então, é graças a esse pai, do jeito que ele foi e como ele foi, porque os adultos conseguem olhar para o pai e dizer tudo está certo como foi. A criança, ela entra na reivindicação. Ela é mimada, ela é infantil, ela é birrenta, então ela bate as perninhas e ela deseja que fosse diferente. A história não pode ser mudada. A história é o que é e a gente fica como foi, sem reivindicar nada, entendendo que tudo que foi porque era preciso. Eu tive o pai e a mãe que eu precisava. Não é o que eu queria, não era o que eu amava, o que eu gostava, mas o que eu precisava. E era o suficiente para eu ir para a vida, tomar as decisões e resolver minha vida. Então, quando eu tomo os pais tal como é e recebo deles em abundância a vida como me foi dada, eu consigo entregar para o mundo o meu melhor. Enquanto eu fico nas reivindicações de como poderia ter sido, do que faltou, daquilo que não foi, que o pai da minha amiguinha era melhor que o meu, eu fico nesse movimento da criança, né, que queria ter mudado o passado, que ainda quer mudar o passado, que não tem essa possibilidade, e aí eu vou para o mundo reivindicando, ou seja, eu nego os homens, eu tenho dificuldade de me relacionar, eu tenho dificuldade de ficar nas relações, eu tô sempre colocando eles menores, sempre julgando, assim como fiz com meu pai. Assim também faço com o meu trabalho, com os profissionais que ali estão, principalmente do sexo masculino, estou sempre competindo com eles, porque estou na reivindicação e no julgamento desse pai. Então, o pai, ele tem uma função importantíssima, ele é do mundo, é por isso que ele tem as sementes que ele pode pôr, é, é, plantar em várias hortas, né? E aí ele pode ter muitos filhos em vários lugares por conta disso, né? Porque ele é o mundo, ele é o externo, e ele nos traz essa visão de mundo externo. Quanto mais eu tenho essa conexão e menos reivindicações, mais eu tenho a explorar e contribuir também para o mais nas minhas relações, no meu relacionamento, porque eu olho e recebo esse pai tal como é, e graças a ele eu posso fazer diferente. O comportamento dele me ensina que posso dar e fazer diferente. Eduardo, e quando eu não tenho o pai, quando o meu pai não tive o meu pai na infância, na adolescência, na vida adulta, meu pai faleceu, enfim, o pai ele está em você. Né? A gente tem que pensar sempre que pai e mãe não morrem enquanto estivermos vivos, enquanto passarmos a vida adiante, porque ele se mantém vivo através de nós e dos seus descendentes. Nós carregamos eles em nós e levamos eles adiante através dos seus descendentes. Então, o pai e a mãe vivem em nós. Se olhe no espelho e veja, teu pai está ali. É muito comum quando crianças dizem, eu não conheço meu pai. No pedagógico sistêmico, a gente leva essa criança para frente do espelho e diz, mas eu vejo o seu pai, porque o seu pai está em você, no jeito de falar, nas expressões que você tem, na sua fisionomia. O pai e a mãe está sempre presente através de nós, ele vive através de nós. Então essa é uma forma bonita também de honrar, respeitar, sem julgar o pai e a mãe. Então comenta aqui como é a sua relação com o seu pai, como que é para você receber essas informações e ter esse olhar para o seu pai. Isso te leva para o mais ou te leva para o menos na vida?